Com o término da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi declarada como culpada de todos os problemas causados. Com isso, os governantes dos países derrotados foram obrigados a assinar um documento que a encerrava oficialmente. Tratado de Versalhes, de 28 de junho de 1919. O fator fundamental desse documento foi que a Alemanha aceitou todas as responsabilidades por causar a guerra, e por isso ela foi alvo de maior punição. O Estado alemão perdeu parte dos seus territórios, zona onde eram explorados seus minerais e seus domínios coloniais. Com esse tratado, foi obrigado a devolver a região da Alasca-Lorena para os franceses, e o exército alemão não poderia ultrapassar o limite de 100 mil soldados. Com isso, a Alemanha teria que pagar cerca de 270 milhões de marcos ouro aos países aliados. Com a queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos na década de 30, que movia grande parte da economia mundial, foram afetados principalmente os países industrializados, como Inglaterra, Alemanha e Japão. O desemprego, a fome e a miséria se expandia no campo e na cidade, e em todas as partes do mundo. Essa crise ficou conhecida como Grande Depressão. Diante desse acontecimento, o país passou a ficar endividado. Com o crescimento das dívidas, os problemas da Alemanha aumentaram, como a pobreza, o desemprego e a concentração de renda. À medida que os conflitos sociais foram se intensificando, surgiram no cenário político alemão partidos ultranacionalistas, radicalmente contrários ao socialismo. Dentre esses partidos estava o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista, que era comandado por um ex-cabo do exército chamado Adolf Hitler. Com todas essas dificuldades, o Partido Nazista veio a se fortalecer com propostas de ajudar a Alemanha nos problemas enfrentados com o Tratado de Versalhes, que eram as dívidas, e de que iria se vingar dos países que assinaram aquele documento. Com isso, o Partido Nazista foi para o parlamento alemão em junho de 1932, e em 1933 o partido convidou Hitler a assumir o governo. Primeiro, Hitler foi nomeado como chanceler, primeiro-ministro alemão, do presidente Hindenburg, e depois de sua morte, ele tomou posse da presidência do partido. De imediato, ele pôs todas as fábricas e arsenais a produzir armamento, proibiu a greve e os planos de trabalho, principalmente nos setores de armamentos, agrícolas e construção, ajudando assim a reduzir o desemprego gerado com a crise econômica na época. Com Hitler no poder, ele decretou que todos os partidos políticos, com exceção do Partido Nazista, fossem extintos. Sindicatos e jornais seguiram na mesma reta. Sua primeira medida como ditador foi a execução de milhares de judeus, comunistas, homossexuais, negros e outros, nos campos de concentração. Esse acontecimento ficou conhecido pelo mundo como Holocausto. O agora líder Hitler deu início ao crescimento de sua ditadura alemã, sob a justificativa de que teria que aumentar o espaço para a raça ariana viver. Com isso, várias cidades da Polônia, Reino Unido e França foram invadidas. Com essa invasão aos países próximos da Alemanha, inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Com a guerra em evidência, Hitler teria que propagar suas doutrinas e seus pensamentos para todo o país, que buscava atingir o emocional dos alemães e gerar a concepção apaixonada sobre a mensagem emitida. A propaganda nazista era dirigida por Joseph Goebbels, doutor em Humanidades e responsável pelo Ministério da Educação, do Povo e da Propaganda. Esse órgão era encarregado de manter um rígido controle sobre os meios de comunicação, escolas e universidades, e de produzir discursos, hinos, símbolos, saudações e palavras de ordem nazista. Na propaganda nazista, predominava a cinematografia. Foi através do cinema que o Partido Nazista teve sua abrangência maior, pois o cinema era o meio mais moderno de influenciar a população na época. Foram produzidos cerca de 1.350 longas-metragens nos 12 anos de nazismo. A produção abrangia comédias, musicais, óperas, filmes de guerra que elevavam o racismo. Nos filmes nazistas, os ingleses e os russos eram os principais inimigos alemães.
os ingleses eram apresentados como fracos e ridículos, e os russos brutos e alcoólicos. O objetivo da propaganda nazista era garantir que a mensagem nazista fosse transmitida com sucesso através da arte, da música, do teatro, de filmes, livros, estações de rádio, materiais escolares e imprensa. Nessas propagandas, os alemães eram constantemente relembrados de suas lutas contra inimigos estrangeiros. A propaganda também incentivou a aceitação da população das leis contra os judeus. Essas propagandas nazistas também procuravam gerar lealdade política entre a população alemã. Os filmes nazistas retratavam os judeus como seres sub-humanos, que se infiltraram na sociedade ariana, o regime nazista. Os filmes nazistas retratavam os judeus como seres sub-humanos, que se infiltraram na sociedade ariana. O regime nazista utilizou a propaganda para causar a impressão de que os judeus não eram apenas uma raça inferior, mas que também eram perigosos inimigos do país. A propaganda nazista teve uma abrangência tão grande que Hitler, sem recorrer a forças militares, conseguiu associar-se com os países Áustria e Tchecoslováquia. O método dessas campanhas publicitárias durante a Segunda Guerra é utilizado até hoje por muitos políticos brasileiros. Joseph Goebbels estruturou a propaganda política em todos os aspectos da comunicação de maneira organizada. Tudo foi pensado em detalhes. A importância dos cartazes na política da época é imensa, visto que a quantidade de tipos de mídia disponíveis é desproporcional à necessidade de disseminar ideias. Os dizeres sempre exaltam as dificuldades existentes causadas pelo pouco ativo e corrupto governo e encerram com a grande solução nazista, Hitler. A propaganda nazista foi parte dos apocalípticos fatos acontecidos no século passado, a desumanidade de Hitler, o holocausto de judeus, ciganos e homossexuais, que foram apontados pelos nazistas os culpados da guerra mais sangrenta na história da humanidade. A poderosa ferramenta, a propaganda, foi utilizada pelos homens do poder político, econômico, ideológico, religioso, como forma de persuasão para alcançar o topo. O mais impressionante é a intensidade com que o movimento nazista nasceu, cresceu e arremessou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial e também o resto do mundo. Fazendo uma comparação com as propagandas de hoje, tudo se resume a conseguir seu objetivo, buscando meios estratégicos e aprimorados, desenvolvendo técnicas ligadas às artes, comunicação e à identidade visual altamente estimulada. Criou-se uma grande ênfase na utilização de símbolos, signos e cores, com base num raciocínio bastante elaborado, visando a persuasão. Os meios utilizados para a propaganda foram os disponíveis na época, como até hoje se utiliza: o rádio, a imprensa, o cinema e o teatro. Ressaltando a utilização do corpo humano e da televisão como meios de comunicação, que teve a primeira transmissão no ano de 1936, usada para propagandear os conceitos ideológicos e políticos. A propaganda pode ser utilizada em coisas simples ou mais complexas. Só nos resta, como profissionais da área, sabermos qual o caminho que buscamos e qual a nossa meta, pois com essas decisões é que se baseiam as atitudes e os meios utilizados.